boa noite, boa tarde, bom dia. Isso mesmo, porque existem várias pessoas de vários países que se conectam conosco. E eu também não sei o horário que outras pessoas vão estar assistindo, mas sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você que está conectando comigo neste dia, nessa noite, nessa tarde, seja muito bem-vinda. A Keilei Gontijo está aqui, seja muito bem-vinda. E eu quero muito que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, falar das nossas vidas, né? Estamos ao vivo para mais uma live, Trincheiras da Vida. E para quem não me conhece, eu sou a Luciana Lima, autora do livro Minha Trincheira Florida, um filho jamais será esquecido. E você pode me acompanhar aí também no Instagram. Você pode depois me seguir, porque ali eu tenho muito conteúdo que eu conto o meu testemunho, a minha história, né, a minha perda do meu único filho. E fui desafiada a montar essa live, onde eu convido pessoas que venham falar sobre as trincheiras da vida. Eu falo que trincheira é um lugar de luta, de guerra, mas mesmo em meio a essas circunstâncias, nós podemos conseguir encontrar flores, alegria, esperança. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Então eu trago sempre pessoas que vêm contar as suas histórias, a trincheira mais difícil, né, mais dolorosa. E a pessoa vem contar para nós a sua história de superação, como conseguiu. Isso tem edificado muito as nossas vidas. Já tem algumas pessoas conectadas, a Jô, seja bem-vinda. A minha convidada também já está conectada. Então, assim, eu vou te dar alguns minutinhos para você pegar aí esse aviãozinho, ou até copiar o link e mandar para algumas pessoas, porque eu tenho certeza que essa live será uma live que vai impactar a sua vida. Nós vamos falar sobre um assunto, né, sobre florescer e como a gente pode florescer em meio às lutas, em meio às trincheiras, em meio aos desafios que a vida nos traz. Então, eu gostaria que você, junto comigo, pudesse compartilhar essa live. Eu vou fazer isso agora e você também pode aproveitar esse momento e convidar algumas pessoas. Eu vou fazer isso nesse momento. E eu também te convido a parar uns minutinhos e lançar o aviãozinho aqui, convidando pessoas que possam estar conectado conosco e que vai ser muito, muito, muito bom também, né, ouvir essa história dessa minha amiga, dessa mulher aí que tem um testemunho maravilhoso e eu tenho certeza que vai edificar muito as nossas vidas. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você pode convidar um amigo, vou convidar aqui uma amiga também que quer estar conosco. Então, aqui estou mandando aqui um aviãozinho para ela. E tem mais algumas pessoas que sempre pedem para eu estar mandando aqui o lembrete. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fala de onde você está se conectando, me fala o seu nome, conta um pouquinho da sua história e vamos compartilhar aqui as trincheiras da vida. E você não pode deixar de convidar pessoas para estar conosco. Peraí, deixa eu mandar aqui. A Cícera entrou, minha amiga, sua linda. Semana passada eu participei da live da Cícera. Cícera Lima. Depois você pode ter a oportunidade também de conhecer essa live maravilhosa. Ela está no Brasil e foi uma live, uma tarde muito abençoada, onde o Senhor ministrou muito os nossos corações. E logo mais, ela estará conosco também na live, contando a história dela, o processo dela, que também é um testemunho maravilhoso. E para nós iniciarmos, eu vou compartilhar com você uma palavra bem rápido, porque eu preciso chamar minha convidada aqui, porque ela tem muita coisa para contar para nós. Está em Abacuque 3, os versículos 17, 18 e 19. Diz assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos. As ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas
alturas. Gente, esses versículos são maravilhosos, porque a palavra de Deus diz que ainda, né, que nos falte tudo, ainda que nós tenhamos dificuldades, lutas, tantas coisas adversas às nossas vidas, que vêm mesmo de afrontas, né, da nossa vida, no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz que ainda que falte-nos tudo, ainda que a figueira não floresça, né, mesmo assim, nós temos o porquê de nos alegrar. E esse porquê é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. E não é sobre nós, é sobre Ele. E isso é algo extraordinário. Então, nós vamos conhecer hoje uma história que vai nos fazer relembrar aquilo que o Senhor escreveu aqui em Abacuque. Que ainda que nos falte tudo, a presença do Senhor sempre estará presente. Então, eu não vou me delongar, e já vou chamar aqui a minha amiga, ela também é uma brasileira, mas mora em Portugal assim como eu. E ela vai contar a história dela, a vida dela. E já vou aqui mandar um convite. Então você pode ainda chamar algumas pessoas para estar conectado conosco. Deixa eu mandar aqui o convite para minha amiga. E vou mandar aqui para algumas pessoas a mais para se conectarem também. Olha só. Muitas pessoas. Vamos lá, deixa eu chamar aqui minha amiga. Cadê a nossa convidada? Minha amiga Cláudia, cadê? Já mandei o convitinho aqui para ela vai entrar e vai se apresentar. Olha ela aí. Oh, Olá! olá, Luciana, tudo Seja bom? bem-vinda, tudo bem e você? Tudo ótimo. Muito Muito obrigada pelo bom. convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade do seu coração, de estar conosco, de poder compartilhar, né, a sua história conosco. Eu comecei lendo o livro de Abacuque, né, que é um livro que fala sobre florescer, sobre a esperança, sobre nessa expectativa que muitas vezes a gente quer esmorecer, né, nos sentimos cansados. E eu queria que a Cláudia se apresentasse. Quem é a Cláudia, né? Se ela é casada, o que que ela faz, onde ela mora. Então, a live é sua, seja bem-vinda e a gente vai bater esse papo assim, que vai ser muito, muito maravilhoso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, meu nome é Cláudia, muita gente me conhece como Cláudia Gontijo, é o sobrenome que eu uso, que é o sobrenome do meu esposo. Bom, eu sou filha, em primeiro lugar, porque se não fosse a vontade de Deus, se não fosse, né, o meu nascimento, eu não estaria aqui. Depois, sou esposa, sou casada com o Kerley, sou mãe, mãe da Júlia e do Lucas, e sou hoje uma empresária. Sou empresária no ramo da intermediação de crédito, eu trabalho com a área financeira e, bom, resumidamente é isso. Muito bem. Eu tive a oportunidade de ser convidada pela Cláudia e mais duas amigas de participar de um projeto que ela tem, um projeto muito lindo, que é o projeto Florescer. E tinha tudo a ver também um pouco com a trincheira, né? Sobre o livro também. Tinha. Porque é sobre isso, encontrar flores em meio às dificuldades da vida. E o Senhor nos conectou, tem nos conectado. E eu quero que ela conte um pouquinho sobre esse projeto Florescer, que tem ajudado muitas mulheres, tem alcançado muitas vidas. E talvez você seja aqui também de Portugal e tenha o privilégio de visitar este projeto, de conhecer esse projeto e de alguma forma contribuir para que ele continue, né, cada vez mais crescendo, alcançando pessoas. E eu queria que você contasse um pouquinho, porque nós migramos, estamos num país, né, novo, diferente, temos nossos desafios como mãe, como filha, como esposa, como profissional. Então, eu queria que você contasse para a gente, partilhasse essa sua trajetória, né? Como que nasceu esse projeto Florescer, como que tudo aconteceu. Então, fique à vontade e compartilhe conosco. Vamos lá. Eu colocar no seu coração. Antes até de você compartilhar, se você quiser orar também, para a gente estar iniciando esse tempo, eu vou te agradecer. Sim, claro que sim.
Senhor Deus, Pai querido, obrigada por esse tempo, Pai, obrigada por estarmos aqui reunidas, Pai, em Teu nome, que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome, que essa live possa vir impactar e transformar, Pai, corações, que nós possamos estar aqui também na disposição do Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer, que as nossas palavras sejam de acordo com a Tua vontade, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, Amém. Bom. tá, conte-me tudo. Bom, tem, assim, a gente já está aqui em Portugal há mais de 6 anos. E eu sempre fui muito envolvida em causas sociais no Brasil, isso me move o meu coração. Então, assim, o Projeto Florescer veio de uma vontade minha de fazer algo para as mulheres, principalmente onde fosse um lugar de apoio, não só para mulheres imigrantes, mas também para as mulheres portuguesas, e que fosse um lugar onde elas pudessem ter um ambiente de segurança, onde elas pudessem se sentir à vontade para falar, para que nós pudéssemos ali compartilhar também aquilo com o qual a gente acredita que é a palavra de Deus. Então, a base desse projeto é a palavra de Deus, é um lugar onde há um compartilhamento, onde a gente pode convidar pessoas, como você esteve lá conosco, palestrantes, já teve uma psiquiatra que sou apaixonada, que é a doutora Abigail, já tivemos lá também a Janaína, tivemos várias convidadas que levam mensagens de uma forma diferente, prática, para que as mulheres possam poder abrir um pouco também a mente no ambiente totalmente fora do ambiente da igreja, onde as pessoas possam levar também amigas que Amém. possam ir e assim para mim tem sido muito gratificante. Por quê? Primeiro que a gente vê várias gerações nesse lugar. Então, assim, isso é impactante ver eu e a minha filha, que é uma jovem adolescente, ver 3 gerações no mesmo ambiente, convivendo, e eu acho que isso é tão saudável, é tão gostoso de ver pessoas mais maduras poderem compartilhar suas histórias de vida, e isso falar conosco e nos trazer ensinamentos, assim, que muitas das vezes a gente não ia conseguir em outros ambientes. Então, assim, é um ambiente muito saudável, um ambiente seguro, onde as mulheres possam estar conosco e é aberta a todas as mulheres, todas as idades, não há restrição. A única restrição normalmente é o português, porque as mulheres falam o português Sim. hoje, mas é um ambiente muito, muito gostoso. E nesse processo, o Florescer me ajudou muito, porque há um ano atrás meu esposo adoeceu e foi para mim esse lugar de amparo, de conforto, onde pude ouvir palavra, onde eu pude chorar com outras mulheres, onde eu pude falar daquilo que eu estava passando. Então, assim, é realmente um lugar de apoio, de ajuda. Surgiu no meu coração. E eu compartilhei com a Márcia. A Márcia é uma psicóloga que já tinha desenvolvido um projeto nos Estados Unidos e compartilhei com ela. E na época ela não achou que era o momento, não estava preparada. Logo depois Deus tocou o coração da Márcia e ela aceitou, né, estar comigo nesse projeto. E aí sim esse projeto iniciou. E hoje nós já somos 3 na liderança, né, 2 Márcia e uma Cláudia, e tem sido uma bênção assim tremenda, tremenda mesmo. Tem sido um ambiente muito, muito, muito confortável. Agora, sim, quando a gente fala de projetos, né, eu falo que muitas vezes a gente vê o projeto já acontecendo e Sim, acha, poxa, que legal, muito bom. Só que existem aí alguns processos, muitas vezes, para os projetos acontecerem, né? Eu acho que o ser sim, humano tem que ter a disposição do coração de abrir mão de algumas coisas para que outras venham a acontecer. Então, você é mãe, né? São 2 filhos, né, que você tem. 2. E aí depois veio a questão da enfermidade do seu esposo, mas eu queria que você falasse isso. Você chegou num país diferente, né, onde você ainda não tinha, estava se adaptando a tudo isso. E de repente Deus ministrou no seu coração sobre esse projeto, né? E eu falo que a gente existe como homem, né, como ser humano, existe uma luta muitas vezes, né? Mas como que eu vou dar conta? Como que vai ser isso? E eu falo que, principalmente mulher, a gente já começa a pensar lá na frente, né? Como vai É ser verdade. o que, que vai comer, o que nós vamos falar sobre o quê, que cor que vai ser, né? Nós queremos muitas vezes planejar tudo
né, essa estratégia de como que. Na verdade, então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é questão de obediência e não questão do nosso querer, né? Então, como que foi esse vencer essas barreiras? Porque eu vejo que muitas pessoas têm projetos, têm sonhos, e muitas vezes a gente retém por medos, por inseguranças, por tantas coisas que nós colocamos como impedimentos, né? Sim. Bom, tu me fizeste lembrar de um princípio que Deus me ensinou há 8 anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil. Então, quando eu ainda estava no Brasil, no auge da minha carreira, e que eu trabalhava muito, dava aula em 3 universidades, trabalhava numa empresa de auditoria. Então, assim, eu estava fazendo muita coisa, eu fazia muito com excelência, mas com meu esforço. Sabe aquilo que se tu tiver uma ideia, eu formei na universidade com a nota de 93,7, minha média geral. Então, eu sempre fiz tudo por mérito. Eu achava assim, olha, no meu esforço, na minha força, eu vou Hã? conseguir tudo. Só que chegou uma hora que Deus falou, para tudo, dá tudo errado. E Deus me mostrou que eu estava andando errada completamente na minha vida. Que a minha vida era uma pirâmide. E ele me mostrou assim que eu departamentalizava tudo na minha vida. Deus estava na minha vida, mas ele estava lá no topo da pirâmide. Depois, no meio da pirâmide, estava a minha família e embaixo estava meu trabalho. Então, assim, e foi muito claro para mim essa departamentalização. Eu fazia tudo com o meu esforço, mas estava tudo separado. Até que então eu pensei assim, poxa, então todo mundo fala que Deus tem que estar no centro. Então Deus é o centro da minha vida. Só que aí Deus me mostrou que assim também eu estava errada, porque a pirâmide, se você olha ela de cima para baixo, você vai ver que quem está em cima na pirâmide, fica no centro. Então quer dizer, dentro de uma circunferência, o centro é a menor parte da vida. Então, Deus me falou que não, eu tenho que estar na base, eu tenho que ser o todo da tua vida. E a partir desse momento, eu passei por um momento difícil, porque eu perdi todos os meus empregos. E aí Deus me mostrou que enquanto ele não fosse a base da minha vida e todas as outras coisas estivessem dentro dele, que trabalho e Deus, família e Deus, projetos e Deus, eu não podia, nada ia dar certo na minha vida. Eu podia até conquistar as coisas com muita força, muito suor, mas nada ia ter fundamento na minha vida, não ia ter resultado, não ia ter flor, não ia florescer verdadeiramente para aquilo qual Deus tinha me colocado aqui. Então, a partir desse momento, eu entendi que tudo que eu fizesse tinha que ter um propósito. E esse propósito, para mim, tem a ver com o versículo que eu até anotei, Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo tem que ser para Deus. Deus tem que estar em toda a nossa vida. Se não for assim, não faz sentido. E eu vejo que os grandes desafios, normalmente, quando Deus coloca projetos, coloca sonhos na nossa vida, coisas que Ele quer realizar, eu vejo que um grande princípio, um grande problema que normalmente as pessoas têm é que elas olham para ela e acham assim: eu não tenho nada. E nós esquecemos que nós temos um princípio que é um Deus que nós servimos, né? Esse Deus é um Deus de multiplicação. E, na verdade, ele quer que a gente tenha a disposição de fazer, de dizer sim para aquilo que ele quer fazer. Porque aí ele começa a multiplicar. Eu sou das exatas, pronto, se a gente multiplicar 10 vezes zero, vai dar zero. Mas se a gente multiplicar 10 vezes um, vai dar 10. Então, quer dizer, se eu tenho uma atitude, uma disposição, meu trabalho, né, começar a fazer algo para Deus, desde que seja dentro, né, da base, que é para Ele vai multiplicar. Porque aí vem um outro princípio, que é a fonte, né? Deus é a nossa fonte, né? Amém. E muitas das vezes nós confundimos isso na nossa vida. E a gente trabalho, né? Hoje eu estou empresária, amanhã eu não sei como que eu vou estar, né? Porque assim, isso é o meio, né? O meio que Deus usa para enviar recurso para a nossa família.
Mas não quer dizer que vai ser assim para sempre. Pode ser que sim, que continue assim, mas eu sei que a fonte é o Senhor. Então, independente aonde eu esteja, seja aqui no Brasil, seja em Portugal, o que a gente precisa entender é isso, que a fonte é Deus. E o meio pode ser o meu trabalho, pode ser a minha empresa. Esses são canais que Deus utiliza para nos abençoar, para enviar provisão para a nossa vida. Mas a gente nunca pode deixar que o meio comece a virar o nosso Senhor. A gente nunca pode, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode servir a dois senhores. Então, se Deus é a base, a gente só pode servir a Deus. E aí eu vejo assim uma dificuldade muito grande em um princípio de vida que é muito difícil, principalmente no mundo de hoje, é a questão do dinheiro, né? É, então, é um outro princípio que eu acho que a gente pode mencionar aqui. Agora, respondendo a tua pergunta, para que a gente consiga superar as dificuldades, a gente precisa ter esse alicerce. Então, esse alicerce é Deus. Sem Deus, a gente não consegue nada. E ele tem que estar inserido em todas as áreas da nossa vida. Não podemos departamentalizar. E muitas vezes a gente vê Deus na igreja, mas Deus tem que estar em tudo, tem que estar em todos os momentos da nossa vida. Quando você diz que lá no Brasil você acabou, estava num auge, né, no comando você de todas as coisas e de repente você perdeu tudo, né? Você disse Exato. todas as portas. E como foi para você esse recomeço, né? Em que momento você teve esse recomeço e como foi você lidar com essa? Porque não deixa de ser perdas, frustrações, né? Por mais que a gente entende, a gente quer estar submissa à vontade do Senhor, mas muitas vezes é difícil, porque, como você falou, você está num auge, mas como assim, né? É, Olha, é engraçado isso, porque assim, um dos trabalhos que na época que eu saí dele, que fui mandada embora, foi uma universidade. E essa coordenadora é minha amiga. E eu lembro quando ela foi falar comigo, ela falava assim, Cláudia, eu não sei por que que eu vou fazer isso, mas eu tenho que fazer. Mas ela falava assim, mas eu não quero fazer. Tu não tá entendendo o que eu tô falando. Eu falei assim, Luciano, Daniela, eu sei o que tu tá falando, não tem problema. Eu entendi, quando a nossa vida tá na mão de Deus, né, que a gente conhece o Deus que a gente serve, e Ele é o nosso Pai, a gente se sente confortável, porque a gente sabe que aqui Ele tá fechando um meio, um canal na minha vida. Mas tinha algo que Ele queria trabalhar, e esse algo era muito mais importante do que eu continuar da forma que eu estava. Então, a partir desse momento que Deus falou comigo sobre essa questão da base, e eu lembro que eu sou apaixonada com ensinar, eu e meu esposo, a gente ama ensinar, é algo que Deus nos deu, é um talento, é um dom que a gente tem de ensinar, e isso para mim foi muito frustrante. Mas logo depois que eu entendi isso, voltou a abrir portas. E eu lembro que foi pouco antes da gente vir para Portugal, voltei para a universidade e eu peguei uma turma de 80 alunos. E eu me lembro dos professores falar, Cláudia, tu és maluca, como é que você aceita pegar 80 alunos numa turma? E eu lembro que eu falei assim, gente, Deus quer fazer algo rápido, quer que eu abençoe os meus alunos de uma forma muito rápida. Porque para colocar 80 alunos numa sala, e pouco tempo depois a gente veio para Portugal. Então eu entendi que a partir daquele momento que eu entendi o propósito de Deus, ele queria que eu abençoasse, que eu fizesse algo para ele, mas que fosse e que impactasse mais vidas. E quando eu cheguei aqui em Portugal, logo depois a universidade mandou uma placa para mim. E eu lembro que estava escrito assim, que uma pessoa para impactar vidas não precisa de muito tempo. Então, quer dizer, nesse curto tempo que eu tive com esses alunos, foi o suficiente para eu poder impactar a vida deles. olha, Porque eu mudei a minha forma de fazer as coisas, né? A partir desse momento, eu orava pelos meus alunos. Então, assim, eu ia mais cedo para a universidade para ensinar aqueles alunos que tinham mais dificuldade. Porque aí a Cláudia passou a ver as coisas de outra forma, né? Eu estava ali por um propósito. E uhum, esse propósito era maior, não era dar aula somente, não era só transmitir conhecimento, mas era algo ainda maior, que era ajudar aqueles alunos que não acreditavam que eles eram capazes e entender que eles eram capazes, sim. E para você ter ideia, uma das turmas que eu peguei nesse processo de transição,
Era uma turma que era conhecida até como a turma mais fraca da universidade, e na época eles ganharam um prêmio na universidade. Então, assim, você vê que há uma mudança quando a gente deixa Deus agir na nossa vida e através de nós há uma transformação onde a gente está. Então, assim, foi impactante. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu já tinha esse princípio na minha vida. Mas, claro, eu queria trabalhar, eu queria, né, ser produtiva, né? E eu lembro que Deus sempre trazia alguns versículos no meu coração, né? Para que eu pudesse esperar o tempo certo, o tempo que era o tempo dele. Porque o processo de adaptação, quando a gente muda, né, de um país e quando tem filhos, é um processo que precisa do nosso apoio. Nós, mulheres, precisamos apoiar a nossa família. E eu É. precisava estar, assim, nesse primeiro passo dedicada a ajudar minha família nessa adaptação. Uhum. Então é isso. Muito bom. Eu queria só, acho que está acompanhando algumas pessoas que entraram aqui. Vamos voltar aqui só para colocar. Então, a Júlia, continua. Minha filha, A Júlia, beijinho, Juju. a gente conversou no dia que eu estive no projeto, uma fofa, Deus te abençoe. A Luana também, uma linda, uma filha do coração aqui de Portugal. O Paulo, tem aqui, acho que você conhece também, a Karine. Acho que deve Karine, minha estar cunhadinha, conhecida, seja bem-vinda. A Rosa Maria Goulart está aqui. minha tia. O Pedro até mandou um coraçãozinho e palmas. O Pedro é meu sobrinho, meu primo, mas para mim é como se fosse um sobrinho. Mas ele tá tão grande, tão alto. Pronto. Agora eu tenho que passar ele para primo mesmo. A Carmen também, uma linda, uma amiga aqui de Portugal, maravilhosa, um beijo. A Neide Gontijo tá aqui. Minha sogrinha. Já bem-vinda. O Alex e a Marcinha, que sejam bem-vindos aqui do projeto também. A Márcia faz parte do projeto aí. É verdade. Sejam bem-vindos. A Renata Silveira tá com a gente. Minha irmãzinha, A Luísa, chefe de minha mãe. Ah, muito bem, seja bem-vinda. A Paula, essa é uma amiga minha também lá de Atibaia, e tem uma galera aí conosco, então fiquem aí, não vão embora, porque tem muita coisa aqui pra gente conversar com essa linda que é a Cláudia, que tá contando com a gente aqui a caminhada dela, né, pro Florescer. E, bom, aí chegamos em Portugal, e aí? Porque aí você não veio com trabalho, você não tinha um trabalho Não. legal. Você chegou aqui para uma nova história. Por que você migrou para ter qualidade de vida? Qual que era a ideia? Na verdade, a gente veio por propósito. Tá. E pronto, o meu esposo teve um convite para transferir. Ele trabalhava por essa empresa portuguesa no Brasil e eles convidaram ele para vir para Portugal. Tá. E na época ele tinha um outro convite para permanecer no Brasil e financeiramente é algo assim, era algo, se a gente falasse assim, era sobrenatural. Se fosse tomar uma decisão racional, a gente não estaria em Portugal. Mas a gente entendeu, porque há muitos anos atrás, Deus já tinha falado com meu esposo se ele largaria tudo para vir para Portugal. Então, nesse momento, esse convite, ele entendeu que era esse o tempo da gente estar aqui em Portugal. Então, ele aceitou o convite. Eu saí de todos os trabalhos que eu tinha, porque aí eu já tinha retomado as atividades, saí dos trabalhos e vim. E por uma bênção de Deus, passei no doutoramento. Então, nesse tempo, a gente chegou aqui em maio, o meu doutoramento começava em setembro. Então, nesse período, eu não fiz nada, a Júlia e o Lucas, né? O Kelly continuava trabalhando, continuava a viajar e a gente ficava aqui. Então, era um desespero. Esses 6 meses foi desesperador. Eu chorava. Eu Imagina. falava assim, eu quero ir embora. Eu não vou ficar aqui, eu quero meus amigos, eu quero a minha família, eu quero todo mundo. Esse processo inicial é muito difícil, essa ruptura, né, com os laços, com tudo aquilo, com a nossa rede de network, tudo aquilo é muito difícil. E para você ver, sabendo que é um propósito, Sim, sabendo que era a vontade de Deus, mesmo assim a gente ainda passa por momentos em que a gente duvida e a gente fala, não, mas não é assim, né? O nosso sentimento, às vezes, acabam tomando conta da gente. A gente não consegue racionalizar, né? Por isso que Deus fala que a nossa fé tem que ser uma fé racional, né? Não podemos deixar as nossas emoções tomarem conta.
Então, nesse início foi muito difícil. Mas na época o meu esposo foi muito sábio, sentou com a nossa família e falou: Olha, a gente está aqui há pouco tempo. Acho que a empresa, né? A empresa me convidou. Não, não é algo bom eu falar com a empresa agora com 6 meses que eu estou indo embora. Então vamos fazer assim: vamos ficar até o final do ano. Vocês ficam, né? Avaliam, porque aí até então os meus filhos já estariam na escola, eu já estaria na universidade estudando para o doutoramento. Então no final do ano a gente senta de novo e revê o que que a gente quer fazer. E foi o que a gente fez. Então, chegou em dezembro, quando a gente sentou de novo. E aí, a tia Rosinha também veio aqui visitar a gente, estava com a gente. A gente sentou de novo e a gente entendeu que não, que a gente queria ficar. E aí foi unânime, tanto eu, quanto o Júlio, quanto o Lucas, todos nós queríamos permanecer em Portugal. Interessante, né? Os processos. Eu falo que, como você disse, né? A gente tem convicção que as promessas do Senhor, os caminhos do Senhor, ele são tremendos e maravilhosos. Mas realmente, né? É difícil porque as nossas emoções, como você falou, são os amigos, são, né, parentes e tantas coisas, é uma rotina, e de repente isso é rompido e você vai para um outro lugar, né, e começa uma nova história. Né? E aí, pelo que você está falando, você já tinha algum parente que já morava aqui. Não, não, não tinha. A tia Rosa veio do Ah, Brasil veio para. pra... A nossa família, eu falo assim, que é inexplicável. Porque eles vieram aqui para estar conosco. Então a tia Rosa foi a primeira, ela Uhum. veio para ficar com a gente também aqui. Depois veio a minha sogra, veio no aniversário da minha filha, aí depois veio a tia Rosa. Então assim, a gente sempre tinha alguém da família aqui conosco. Então isso nos também nos ajudou nessa superação, Sim. entendeu? E aí você fez lá o doutoramento, resolveu ficar e continuar na faculdade, mas não tinha um trabalho fixo, não tinha nada ainda fazendo no sentido de trabalho, né, profissional. Não, 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 não. E, na verdade, eu tinha um amigo, uma amiga, na verdade, a Janaína, que até já foi lá no Florescer, e eles tinham uma empresa, e a Jo, eu acho que ela entrou aí também, tinha uma empresa na área de carro, de automóvel, né? De um stand. E ela falou comigo: olha, que tem uma área aqui em Portugal que trabalha na parte de financiamento. Você vem dessa área de auditoria, gostava, né, dessa parte de banco. Será que você não vai gostar disso e tudo? E aí eu fui pesquisar sobre essa área e falei: tem tudo a ver com aquilo que eu tenho de know-how. Então eu vou estudar para atuar nessa área. E no caminho, vamos ver se Deus vai confirmando se é isso que Ele tem para mim. E realmente foi isso. Então eu comecei, fiz todas as provas, fiz tudo e vi que realmente era a área que era o propósito de trabalhar com isso. E é realmente poder ajudar as pessoas com esse processo de financiamento, de buscar melhores condições, melhores taxas, para que elas possam diminuir aqui a encargo financeiro na vida delas. Então, também com um propósito, né, de servir e de ajudar as pessoas. Então, aí eu fui por esse caminho. E você vê que interessante, né? Deus te coloca um projeto no seu coração de juntar mulheres, né, de reunir mulheres para poder compartilhar a palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, o Senhor abre uma porta de um trabalho que você ajuda a realizar sonhos, né? De pessoas que talvez muitas vezes não tenham perspectiva de ter um bem, né? Uma das coisas que eu sei que você faz é isso, e você acaba ajudando, proporcionar isso para ela, né? A melhor opção, o melhor caminho também de abrir essas portas. E você Exato. vê, é tão interessante porque e é algo que muitas vezes eu acredito que você nunca imaginou, Não, talvez, né, nesse não. mercado, nessa dentro do que você já fazia. Não, nunca pensei, mas tem tudo a ver comigo. Primeiro que eu não tenho que cobrar nada de ninguém, porque se eu tivesse que cobrar alguma coisa, eu era uma associação sem fins lucrativos. Meu marido já falou isso. Esquece. Então, assim, eu não tenho que cobrar nada de ninguém, então isso já tem tudo a ver comigo. E eu consigo fazer um trabalho diferenciado. Então, como eu tenho formação nessa área financeira, eu auditava os bancos no Brasil, então eu consigo agregar valor aos processos e ajudar as pessoas de uma forma profissionalizada, uma forma diferenciada. Então, assim, é algo que realmente é bom, é muito bom. E e aí, falando nessa questão dessa.
dessa dependência e da gente fazer aquilo, tudo que a gente fizer e ter um propósito, ter um foco. Para mim, eu acho que uma das coisas que mais me motiva e me toca é quando o Pai Nosso. Eu acho o Pai Nosso tão profundo e ele fala com a gente tanto dessa questão de um pai, né? Que quando fala Pai Nosso, né? Que mostra assim, Pai Nosso, quer dizer que é alguém com intimidade, com relacionamento, né? Que é um provedor, né? Eu fico pensando assim, quando a gente era criança, a gente nunca preocupava com o que a gente ia comer, com o que a gente ia investir, né? Com que se ia ter comida na mesa ou não. Isso não nos preocupava. E quando a gente vê, né, o Pai Nosso, quando a gente vê o Pai Nosso, quer dizer que é um pai provedor. E isso é muito importante na nossa vida, a gente saber que existe um pai, que a gente tem um pai e que é um pai provedor, né? E quando a gente vai mais um pouquinho adiante, fala, Pai nosso que estás no céu, né? Mostra também pra gente que ele é uma autoridade, ele está acima de todas as coisas. E muitas vezes, das vezes, a gente está passando por momentos de dificuldade e com essas indecisões ou sem saber para onde ir, como eu passei, sem saber o que fazer, qual trabalho, né? E quando a gente entende que Deus é autoridade na nossa vida, Ele está acima de todas as coisas, né? E não é, Ele não está no nosso nível, né? Ele vê além. Então é a gente realmente entregar e confiar e depender desse Deus. Depois disso, e que a gente se adaptou e tudo, eu me lembro e me veio muito esse coração. Eu sou estrangeira, vivo em Portugal, mas eu não me sinto estrangeira. Porque, assim, quando a gente conhece a Deus e Ele como Pai, e Ele é dono de todas as coisas, eu sei que Ele é dono de tudo. Então, assim, se Ele me moveu para estar em Portugal, e aqui foi Ele que criou, então, assim, eu estou aqui e me sinto em casa. Eu nunca tive no meu coração esse sentimento de estrangeira, sabe? Uhum. De tá fora. Eu sentia, o processo de adaptação foi difícil por causa de estar fora da família, né? Das amizades, do trabalho, mas não do lugar não ser a minha terra, sabe? Eu nunca senti que aqui não era o meu lugar. Então, assim, isso eu acho que faz toda a diferença quando a gente tem um Deus e que a gente considera ele como um Deus que é pai. Então, sabe que onde ele te manda, ele que está te enviando. Então, ali é o lugar que você tem que estar. Eu sempre falo isso, que quando eu vim visitar o Portugal, na verdade eu vim em 2022, fazer uma, né, viagem de férias, e nós tivemos a oportunidade de ir em 5 países. Mas foi interessante porque quando eu passei por Portugal, era uma sensação de que eu pertencia a este lugar. Eu não conseguia explicar, mas eu me sentia em casa. Eu andava por aqui, mesmo, né, um país diferente, mas eu e meu marido, a gente pegava o metro, pegava autocarro e a língua e a comida, assim, parecia que a gente pertencia aqui. E eu fui É, embora, assim, com uma sensação, tipo, apaixonada por aqui. Eu falei, gente, mas que coisa louca, porque é um lugar que eu nunca imaginei, né? Ah, o dia que der pra conhecer a Europa, ok, mas não era assim, ah, é meu sonho. Não, não era. E de repente eu vim embora e ele também, com uma sensação assim tão. Gente, parece que eu pertenço a esse lugar, né? E depois Deus preparou para quando nós migramos, e é exatamente isso. Eu falo, eu tenho convicção de que esse é o lugar que, como você disse, hoje o Senhor tem para eu estar, né? Assim como você. E a minha falta é isso, é família e amigos, só. Então, é muito interessante, porque eu vejo que realmente, assim, o cuidado de Deus, até nisso, né? De colocar isso no nosso coração, de sentir esse, né? Você pertence aqui, também é sua, essa terra também fui eu que criei, né? O Senhor criou todas as coisas, né? E quando a gente fala um pouco sobre essa dependência, dessa paternidade, um assunto bem interessante e ao mesmo tempo difícil. Em que sentido? Eu falo que tem pessoas que muitas vezes tiveram a perda do pai. Por exemplo, eu, né, tive em 2011, eu perdi meu pai, mas eu já conhecia Jesus. Mas eu vejo que tem pessoas que não tiveram, não têm esse pai presente físico, né? Talvez nunca conheceram, talvez como no meu caso, né, não tenho mais ele presente. E muitas vezes a gente acaba inconsciente, muitas vezes, transferindo isso para Deus,
né? Exato. Às vezes a gente traz esse bloqueio dizendo, poxa, meu pai me abandonou, Deus me abandona também. Ah, meu pai me amaldiçoava, então Deus também vai fazer isso comigo. E a gente acaba associando, muitas vezes, né, minha história com o pai, né, o nosso Deus. Então, assim, pela sua vivência, pela sua experiência, que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você viveu e tem vivido, né, a cada dia essa dependência, né, de realmente ter a convicção, né, de como filha, você começou, né, a sua apresentação, eu sou filha, e quando nós nos colocamos no lugar de filhos, nós precisamos entender essa confiança, né, quem é o nosso pai. E eu falo que é importante você conhecer, né, porque muitas vezes a gente não crê porque nós não conhecemos na intimidade e no profundo dessa paternidade, né. É verdade, é verdade. Eu acho que hoje em dia ainda é mais, realmente é muito mais difícil. E foi o que tu falaste. Muitas das pessoas já perderam o pai. Muitas das pessoas, muitas vezes, com a separação, né, que é uma coisa hoje muito comum dos pais, e de não ter a presença do pai em casa, e de não ter essa referência masculina em casa, e muitas vezes isso torna difícil para a gente é, esse relacionamento, né, com Deus, porque a gente acaba projetando, né? Mas se a gente for voltar aqui lá desde o do começo de todas as coisas, o plano de Deus para nossa vida era relacionamento, né? Era relacionar com o homem. Então ele nos criou com esse propósito. E eu falo que é um propósito universal. Sempre que alguém me fala assim, mas eu não sei qual que é o meu propósito, eu falo assim, ó, tem um propósito que eu consigo te dizer, e esse é universal para todo mundo, que é relacionamento com Deus. Né? Esse propósito é para todos. Então, todos nós, Deus tem, Ele quer se relacionar conosco. Né? Mas a gente só vai ter intimidade, a gente só vai conhecer o nosso Pai, a gente só vai conhecer a Deus se a gente gastar tempo com Ele, porque Ele está disponível. Mas a gente muitas das vezes não para conversar com Ele, não para muitas vezes para chorar, porque muitas das vezes que eu chorava para Deus. Eu falava, Deus, me ajuda, né? Pai, eu não sei o que eu faço, porque Ele está disponível. Né? Ele sempre está disponível, mas falta o quê? A gente se dispor a buscar, se dispor a falar com ele, a passar tempo com ele. E assim, e é tempo de qualidade, não é só falar, né? A gente também tem que deixar Deus falar conosco. E Deus fala conosco através de muitas formas, através da palavra dele, através de pessoas, né? E talvez através da mesmo ele mesmo falando conosco. Então, assim, mas para a gente conhecer esse Pai, a gente tem que buscar, né? A palavra de Deus diz que se a gente buscar, a gente vai achar, entendeu? Porque ele está disponível. Então, assim, uma das coisas que eu tenho muito no meu coração e que transformou muito a minha vida é esse relacionamento com Deus, essa dependência, né, de Deus. E pronto, eu passei também por um momento assim também é, de muita transformação, né, de um impacto muito grande na minha vida. E isso faz com que eu possa depender cada dia mais dele. E bom, eu acho que é isso. Eu acho que é esse pai que eu sirvo, é esse pai que me acolhe, é ele que me sustenta, igual eu falei há um ano, né? A gente passa por um momento, né, de dificuldade e eu fico imaginando se não fosse o Senhor na nossa vida que nos sustenta, que nos acolhe, que nos consola, que nos ajuda, que nos provê, né? E sabendo que Ele é o canal. Eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas de verem Deus como um pai, porque, infelizmente, o mundo distorce muitas das coisas, né? Muitas distorções a gente vê, principalmente, e aí voltando um pouquinho para minha área financeira, que as pessoas muitas das vezes têm o foco na vida e sempre buscar o dinheiro. Então acabam tendo o dinheiro como seu mestre. E Deus passa a ser um meio de oração para que Deus possa servir as pessoas. E aí que eu falo sobre a questão da autoridade. Então, muitas das vezes, a gente inverte os papéis e acaba não tendo esse relacionamento com Deus. Porque Deus não está aqui para nos servir, Ele não precisa disso. Nós temos aqui, Deus
né, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça, que para mim foi muito difícil entender isso, porque, como eu disse lá no início, eu sou uma pessoa que vem da meritocracia, do esforço, né, do trabalho, e eu nunca consegui entender como que Deus, né, que é de graça, né, esse amor é de graça, a salvação é de graça, eu não preciso fazer nada a não ser aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, né? Só ele já fez tudo, né? Para que a gente pudesse desfrutar desse relacionamento com ele, né? Ele já abriu todo o caminho, né? Basta a gente querer, basta a gente escolher estar na presença dele, querer viver na presença dele. Então, e muitas das vezes a vida financeira faz com que as pessoas confundam isso. E muitas das vezes a gente deixa outras pessoas entrarem e definir a nossa vida e dizer o que que nós vamos ser, né? E muitas das vezes a gente tem medo e fala no medo do amanhã. E aquilo que os outros disseram, e você mesmo falou assim, às vezes o pai não foi um bom pai, e às vezes o que o pai fez você projeta em Deus e deixa que isso entre no coração e tome o lugar de Deus na nossa vida. E é isso que não pode acontecer. Deus tem que ser autoridade na nossa vida. A gente não pode dar para mais ninguém a autoridade de definir a nossa vida, porque Ele tem que ser autoridade na nossa vida. E a partir do momento que você entrega a vida e reconhece Deus como autoridade, e aí sim você entende que Deus é o nosso Senhor, né? E a gente passa a entender que o dinheiro ele vem com um propósito. E esse propósito é um propósito de abençoar outras pessoas, né? De cumprir um propósito. O dinheiro é o meio para cumprir um propósito que Deus nos colocou aqui. E aí isso muda a nossa vida. Então, eu vejo que muitas das dificuldades que a gente tem é porque a gente quer ter o controle, né, das coisas. E às vezes, quando a gente sai fora do controle, é muito mais fácil a gente encontrar Deus, né? Porque aí nesse momento a gente vê que é um momento que a gente não tem para onde fugir, né? Mas Deus não quer a gente só nesse momento, Ele quer em todos, Ele quer participar de tudo com a gente. Ele quer os momentos felizes, os momentos tristes, Ele quer estar conosco em todos os momentos. Na verdade, Ele está conosco, mas muitas vezes a gente não consegue perceber, né? A gente não consegue desfrutar. É como um pai que está em casa. E muitas vezes o filho nem conversa com o pai, né? Não vê o pai, não senta com o pai para jantar. Então, assim, quase não, o pai e o filho quase não têm um relacionamento, nem sabe das necessidades de um do outro, né? A mesma coisa, a gente consegue. Eu lembro uma vez quando os meus filhos eram pequenos e a gente até perguntou: e se um dia alguém falar com vocês assim, mas Deus não existe, né? Por que que você acredita em Deus? Como assim? E eu me lembro de um deles falar assim. Como assim Deus não existe? Eu conheço ele, entendeu? Eu sei quem é ele, não tem como, né? Se é algo que você vive, você não tem como falar. Que é igual o meu pai. Eu conheço meu pai, eu sei que ele está aqui, eu sei que ele existe. Então, não tem como não acreditar em algo que eles já vivem, que eles conhecem, né? Agora, se a gente não conhecer, aí sim a gente pode acabar nesse engano. Mas se quiser conhecer, é só falar, eu quero, porque ele é disponível para todos aqueles que quiserem. E hoje você colocou aqui o tempo, né, para compartilhar essa história. E talvez a gente olhe e diz, nossa, a vida da Cláudia tá tudo perfeito, tudo bem, né? Porque eu falo que a gente, muitas vezes, a gente só quer partilhar as coisas de Deus, principalmente, quando as coisas estão tudo certinho, né? Ai, que lindo! E no final, eu falo que as pessoas querem sempre o final feliz, né? Exato. E eu só me posiciono em Deus quando as coisas estão felizes, estão dentro do acordo, daquilo que eu imagino que tem que ser. E eu acredito, né? Você falou de algumas trincheiras, eu falo que a trincheira é esse lugar de luta, de guerra constante. E eu sei que tem há um ano que né, que você compartilhou que tem uma questão de saúde do seu esposo. Então, vocês estão vivendo essa trincheira nesse momento, né? Sim. E como é para vocês, né, como família, estar dentro dessa trincheira, que eu falo que é um lugar muitas vezes de que a gente quer chorar, às vezes de se sentir só, de tantos sentimentos humanos que passam dentro da nossa mente. Mas é um lugar que quando nós escolhemos colocar essa presença de Deus em primeiro lugar, né? A família, os amigos, a gente consegue enxergar de uma forma diferente. Então, eu queria que você falasse como que você está dando conta, né? O trabalho, é a sua casa, é a esposa, é a saúde do seu esposo nesse momento, e como que tá, né? O que que você pode dizer
né, para todos nós que estamos aqui conectados com você hoje, né? Como você tem vencido esses dias, né? Como tem sido o seu coração e qual é a mensagem que você pode partilhar com as pessoas que muitas vezes estão vivendo trincheiras nesse momento. Talvez num hospital com um ente querido, talvez vivendo um luto, talvez uma perda de alguma coisa, de algum trabalho, ou desempregado, ou financeiro, né? Como nós falamos, nesse momento está passando por um momento financeiro difícil. Então, eu queria que você partilhasse isso conosco. Bom, sim, não é momentos fáceis, são momentos difíceis. Eu acho que a unidade familiar, ela é imprescindível para isso, né? Esse amor, né, entre nós, acima de tudo, que é o que eu falei no início, Deus ter a base, ter pessoas no qual você possa compartilhar, e eu acho que você buscar conselhos, né? Buscar pessoas que são bons conselheiros para estar contigo nesse momento, porque sozinho, né, é melhor sermos dois, né, do que estar sozinho, por isso, para que a gente não caia. Então, a gente tem que ter, sim, alguém para estar conosco, para passar por esse momento. A gente tem algo na nossa família e a gente tem. é, Algo que a gente desenvolveu e a gente tem alguns princípios da nossa família, são alguns valores que nós vivemos. E um deles é a verdade. Tá me ouvindo bem? Que não tá. Um deles é a verdade, e um dos princípios é a unidade familiar. Então nós somos muito unidos. E nesse momento a minha cunhada, por exemplo, veio para Portugal para passar um tempo com a gente. Bom, Então, assim, buscar apoio, né, em outras pessoas que vão orar contigo, que vão estar contigo, que vão sofrer contigo. sim, é, Isso faz toda a diferença, né? Eu tenho pessoas no Brasil, eu nem mandei para ela, mas devia ter mandado a Cida, que é uma pessoa que trabalhou comigo, mas é sim uma mulher de oração e que muitas das vezes eu ligava para ela para me ajudar, para orar comigo, a minha irmã que me ouvia muito, a minha cunhada também. Então, assim, ter pessoas em quem você possa confiar, em quem você possa abrir o coração e que não vão te julgar, que não vão, né? Vão olhar para você e vão te ouvir e saber que é o momento que você está passando e você precisa daquele apoio. Então, isso faz toda a diferença, você ter alguém com quem você possa abrir o coração. Eu acho que o Projeto Florescer, ele vem muito disso, né? De você poder ter um lugar de segurança onde você possa compartilhar suas dores, abrir o coração, ter uma pessoa que você possa convidar para ir num café, num momento de angústia, porque vai contigo num café para tomar um café junto. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu passaria para as pessoas é não fiquem sozinhas, né? Tem sempre alguém para estar contigo, para caminhar contigo, né? E também algo que o meu esposo até foi uma mensagem que Deus colocou no coração dele, nesse tempo, e a gente ser gratos a Deus em tudo, em todo tempo, e saber que Deus, que foi o que eu disse aqui também, que Deus é autoridade na nossa vida. E a gente tem que sermos gratos, independente do momento que a gente está passando. E é nesse momento de dificuldade, eu acho que é um momento que ainda é melhor para a gente falar de Deus, né? Porque depois de uma cura é muito mais fácil, porque eu já fui curado, e aí você vai falar de uma cura. Mas no momento que você passa pela doença, as pessoas veem que você, né, é grato a Deus, sabendo que Ele é soberano na tua vida, e se for para cura, Ele cura, se não for para cura, amém. É isso que Deus tem. Deus não nos dá nada que a gente não possa suportar. É difícil? É. Mas a gente sabendo que Deus não nos dá nada que a gente não consiga suportar, e a gente sermos testemunhar do amor de Deus, mesmo nesses momentos de dificuldade, né? Sabendo que Deus é autoridade, a gente consegue seguir em frente. Eu me lembro aqui de José, quando os irmãos jogaram José, né, venderam José como escravo, né, a autoridade sobre a vida de José não era dos irmãos. O propósito que Deus tinha, a vontade de Deus sobre a vida de José é muito maior do que os irmãos planejaram para ele, sim. né? E ele continuou é, servindo ao Senhor, fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, desfrutando da presença, honrando a Deus em tudo que ele fez. E a gente vê que Deus depois colocou ele aonde ele queria que ele estivesse, né? Porque Deus tinha um plano para a vida dele. E a mesma coisa, Deus tem um plano, um propósito para a sua vida, né? Tem um propósito para minha vida, tem um propósito para minha família, tem um propósito para a vida do meu esposo, né? E não é a doença que vai tirar o propósito que Deus tem na vida dele.
né? Então a gente tem que continuar a falar daquilo que Deus nos colocou aqui para fazer, que é compartilhar a palavra de Deus, que é podermos continuar testemunhando desse Deus que a gente serve e desse amor que Ele tem por nós e esse relacionamento. Então, eu resumindo aqui, eu acho que eu falei muita coisa. Primeiro, autoridade. O Senhor é autoridade, Deus é autoridade sobre a tua vida. Em momentos de dificuldade, Ele sempre vai ser autoridade. Não tem nada que seja impossível para Deus. Mas nesse momento, orar, mas orar como Jesus ensinou, né? Sabendo que Deus está acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias, e que a gente tem que falar o quê? Que seja feita a tua vontade, né? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Porque santificar o nome de Deus quer dizer que o caráter de Deus, a vontade de Deus melhor, é maior do que a minha vontade, né? E que a vontade dele seja estabelecida na nossa vida. Então, primeiro, autoridade. Segundo, sempre buscar alguém para te ajudar. Não fique sozinho, né? Não é a vontade de Deus. Deus nos fez para nos relacionar. Então, Deus quer que a gente busque pessoas que possam nos ajudar nesse processo. Então, não passe por ele sozinho. Busque alguém para estar contigo. E eu acho que é só. Não, eu falei mais coisas aqui. Uma coisa importante é que muitas vezes a gente Gratidão também. Gratidão. Sejamos gratos. acaba que no momento de estar passando pela luta, focar muito na luta, né? No É, problema. nas circunstâncias, é. Contrário, a gente precisa focar o que está ao nosso redor e o propósito de tudo aquilo, porque isso nos traz uma esperança, né? Uma nova esperança, um novo recomeço, uma nova história. A gente consegue florescer, porque se você ficar voltado para o problema, né? Que a gente tem essa tendência maior, vai te paralisar, vai te dar medo, É, né? Vai trazer talvez até uma depressão, tristezas. Então, eu acho que o segredo aí também é a gente tirar o foco do nosso olhar, pararmos de ser egoísta. Na verdade, a gente é muito, né, o meu problema, a minha situação. E existem tantas pessoas ao nosso redor que precisam, né, de uma palavra, às vezes um abraço, de nós nos movimentarmos para isso e sermos canais de bênção. E eu falo assim, Deus não perde o controle, né? Nós sim, né? nós perdemos. Mas o Senhor não perde, ainda que falando, mas como assim? Né? Dá vontade de falar, Deus, o Senhor não tá vendo? Ele tá vendo, ele controla todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Eu falo que ele vai nos lapidando. Então, assim, todos os processos que nós passamos na vida, até vocês chegarem aqui, assim como a minha vida, o Senhor tem nos preparado para estar neste lugar. Então, assim, ainda que, né, Deus não dá algo, é claro na palavra, um fardo maior que nós podemos carregar. Porque, em primeiro lugar, porque ele é conosco, né? Então, se ele estar conosco, nós vamos dar conta. Sozinhos não, mas com ele sim, né? Com pessoas que Exato. possam nos ajudar, com certeza. E é sobre isso. Então, assim, espetacular, sensacional a gente poder falar, né, desse projeto, dessa mulher que você tem sido, né, de gerar e abençoar vidas, né, não olhando pelas circunstâncias, mas tem sido uma mulher que tem sido tem escolhido ouvir a voz do Senhor, se submeter à vontade dele, buscar a presença dele, por isso que você está em pé e por isso que eu estou em pé, porque isso também é uma escolha, isso é uma decisão de vida, é uma escolha, eu decido viver uma vida voltada à vontade de Deus, porque se nós tirarmos o Senhor na nossa vida, nada faz sentido, né? E É muitas vezes verdade. as pessoas estão sem sentido porque está faltando o principal, que é a presença de Deus, que é esse Pai presente. Então nós temos a oportunidade todos os dias de conhecê-lo. E conhecer a Jesus é tão simples, né? Você conversar, né? Você se entregar, conversar, ler a palavra, né? A Bíblia vem como um manual para as nossas vidas, que tem todas as respostas que nós precisamos. E existem pessoas que podemos pedir, como você falou, conselheiros, pessoas que podem nos ajudar a caminhar nessa direção, a ensinar nessa direção, assim como nós fazemos todos os dias também buscamos esses apoios e também tentamos ser esse apoio para pessoas, né? Então, assim, sou muito grata a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua posição como mulher de Deus, por esse coração temente, né? E que o Senhor continue aí a florescer, né? Através Amém. né, tantas milhares de mulheres venham a florescer e entender, em primeiro lugar, que a gente não está sozinho, né? Nós estamos juntas,
Nós temos um Deus que é maravilhoso e que não há nada que pode nos paralisar, né? Nada. Com o Senhor, nada. E a gente precisa focar nisso, né? Nessa certeza e nessa esperança. Então, olha, para você que conectou depois, tem algumas pessoas que entraram aqui depois, a Ana Cláudia, uma linda aqui de Portugal, seja bem-vinda, a Joana, a Lu Silva, a Marli, sejam todos bem-vindos. A nossa live está, né, teoricamente finalizando, mas vai ficar gravada aqui essa live. Então você pode também depois rever, assistir novamente, ou pessoas que vão assistir depois também. Também vou colocar aqui na minha bio, vai ficar agora salvo também, a gente vai estar no YouTube. Então, na sequência também, essa live também vai ficar disponível no YouTube, para poder outras pessoas também terem um acesso a isso, a essas lives, né, Trincheiras da Vida, que a ideia é isso, trazer pessoas que venham compartilhar a sua história, somar, fortalecer a nossa fé, e assim a gente vai seguindo e vendo que não é só nós que passamos por situações, todos nós passamos, né? E aí, É verdade. que nós superamos, né, essas dificuldades. Então, mais uma vez, obrigada, viu, Cláudia? Obrigada Eu mesmo. Eu que agradeço, Luciana, agradeço muito a Deus pela tua vida. Te conhecer foi um presente do Senhor. Você é uma mulher, um exemplo de mulher, e que o Senhor continue a te usar de uma forma tremenda, que o seu livro possa chegar em várias mãos, que várias pessoas possam ler o teu livro e conhecer a tua história, porque a tua história é maravilhosa, as pessoas não podem não conhecer a tua história. Então, que as pessoas possam, né, buscar, ler, comprar seu livro, ler ele e conhecer a tua história e que Deus continue te abençoando, que o teu propósito possa se cumprir. Eu creio que ele já se cumpriu e continua, né, se cumprindo, porque essa é a vontade do Senhor. E que as bênçãos dele se multipliquem na tua vida. Eu que te agradeço pelo convite, estou muito feliz em ter te conhecido. Tu foste um presente de Deus para mim. Para mim também. A recíproca é super verdadeira. Eu sou muito grato mesmo, porque o Senhor fala que Deus conecta pessoas, isso é muito bom, né? E a gente que não tem família aqui, né, principalmente em outros países, Deus conecta famílias. É tão bom, né? A gente ter novos irmãos em Cristo, novas irmãs em Cristo, nos sentirmos acolhidos, saber que a gente pode contar. Então, eu sou muito grata a Deus, viu? Você não imagina o quanto foi precioso para mim conhecer o Florescer, conhecer a sua vida, né? Que tem trazido também fortalecimento para minha fé, para minha vida como mulher, como esposa. Eu sou grata a Deus. Vamos orar para nós estarmos acabando, né? Infelizmente, mas o tempo aqui já foi. Então vamos orar. Senhor, eu Amém. e agradecer, Pai. Obrigada, Senhor, por este tempo, por este momento. Senhor, pela vida da Cláudia, pela vida do seu esposo, dos seus filhos, por essa mulher, Senhor, que tem colocado o seu coração em primeiro lugar ao teu reino, para que a tua vontade venha se cumprir a cada dia sobre a vida dela, sobre a casa dela. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que as tuas mãos soberana e poderosa continue, Senhor, fortalecendo o coração da minha irmã, assim como da sua família, assim como do seu trabalho, do seu ministério, o seu chamado, na saúde do seu esposo. Senhor, tu és um Deus perfeito, tu és um Deus fiel, um Deus justo, um Deus soberano sobre todas as coisas. E a tua palavra diz: há impossível, não há nada impossível para ti. Pode ser impossível para o homem, para nós, Senhor, mas para ti nada é impossível. E nós continuamos, clamamos por este milagre, Senhor, porque nós cremos que em cada momento, em cada circunstância, em cada atitude, Senhor, dessa família, tem sido para glorificar e honrar o teu nome. Continua abençoando e prosperando, Senhor, o trabalho deles, o suprimento físico, emocional, espiritual, que o Senhor venha suprir a cada necessidade, Senhor, porque eles têm sido, Senhor, fiéis a ti, eles têm declarado que não há outro lugar melhor de estar a não ser na tua vontade, e assim nós declaramos juntas que este é o lugar que nós queremos estar. Abençoa cada vida que está conectada nessa live, aquelas pessoas que ainda vão se conectar, que de alguma forma, Senhor, sejam edificadas, fortalecidas através deste testemunho, através dessa história, Senhor, porque para nós florescermos, para nós termos esperança, nós entendemos que é só caminhando contigo a cada dia, a cada instante. Obrigado pela sua paternidade, obrigado porque somos filhos.
Obrigado que somos escolhidos por Ti para estarmos neste lugar, Senhor, neste instante, neste país e cada vida onde está conectado. Que as Suas bênçãos sejam estendidas para uma semana de vitória, uma semana cheia da Tua presença. Assim eu quero Te louvar e Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, minha amiga? Que Deus te abençoe. Amém. Semana de bênçãos, de vitória para a sua vida, para a sua família e todo mundo que está conectado aqui. Que o Senhor seja o nosso primeiro lugar, né? A nossa escolha, né? O nosso primeiro levantar, o nosso abrir das janelas, o primeiro sopro de vida seja estar na presença de Deus. Amém. Amém? Um beijinho. Deus te Um abençoe, beijo. viu? Amo você em Jesus. Se cuida. Fica com Deus. Te amo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.